Olá pessoal, eu sou o professor Maciel Mourão, professor de arte, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre folclore. A palavra folclore é uma palavra inglesa com a junção de dois termos, folk e lore. Folk quer dizer povo e lore quer dizer saber, ensinamento. A palavra folclore foi utilizada pela primeira vez em um artigo do arqueólogo William John, no dia 22 de agosto de 1846, certo? A primeira vez que essa palavra foi utilizada pelo arqueólogo William John, no dia 22 de agosto de 1846. A partir de então, o dia 22 de agosto foi considerado o Dia do Folclore. Tá? Em todo o Brasil é comemorado nessa data o Dia do Folclore, né? Onde as pessoas que praticam algumas manifestações culturais utilizam também para apresentar sua arte, tá bom? E o folclore ele significa um conjunto de manifestações e tradições populares envolvendo desde as lendas, provérbios, parlendas e demais costumes tradicionais que são transmitidos de geração para geração. Inclusive as brincadeiras, a musicalidade, tudo isso vai fazer parte do nosso folclore, tá bom? Das nossas tradições. Em toda a parte do mundo, cada povo tem o seu folclore, sua forma de manifestar suas crenças, seus costumes, tá? E o folclore se manifesta também em várias linguagens artísticas, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Aqui no Brasil nós vamos encontrar o folclore no artesanato. Como é que eu sei que ali tem um folclore presente no artesanato? A partir do momento que eu percebo que aquele objeto artístico, né, aquele artesanato, ele foi construído a partir de uma lenda ou de uma história contada como um mito, ou até mesmo de uma brincadeira, né, uma brincadeira transformada em um objeto, certo? Então, quando eu, por exemplo, em São Luís, ou até aqui mesmo na nossa cidade, no Memorial da Balaiada, onde a gente tem alguns souvenirs, né, que são vendidos, né, colocando assim objetos como se fossem regionais, e são regionais na verdade. Então esses objetos na qual a gente pode comprar um boizinho de gesso, um boizinho de porcelana, ou até mesmo feito de lã. Então esse objeto que caracteriza o nosso folclore, ele pode ser considerado um artesanato folclórico, tá bom? E a gente também pode encontrar o folclore na nossa literatura. E a gente vai encontrar ela sob a forma de poemas, as nossas próprias lendas escritas, os contos, as canções, né, a musicalidade, muitas músicas que foram passadas dos nossos pais para a gente e dos pais dos nossos pais para eles, até mesmo as nossas músicas de ninar, tá bom? Como Boi, Boi da Cara Preta, Dorme Neném que a Cuca vai pegar. Então todas essas músicas elas fazem parte do nosso folclore, tá? A gente também vai encontrar o nosso folclore nos nossos provérbios, nas crônicas, na poesia e na literatura de cordel. A literatura de cordel vai se valer muito do folclore. Por quê? Porque ela vai contar normalmente as histórias daquela região, né, de uma forma fantasiosa e às vezes até mesmo engraçada, tá? Nas danças regionais também nós vamos ter o folclore bem forte aí. Aqui em Caxias nós vamos ter o boi, né, principalmente a dança do Bumba Meu Boi, na qual na própria dança já ela nasce de um conto, né, nasce de uma lenda, que é a lenda do pai Francisco e da Catirina, né, que a Catirina deseja comer a língua do boi, então o que faz com que tenha a festança de poder de dar vida novamente àquele boi. Tá? Além disso nós temos o reizado careta, né? Os nossos reisados. Então os reisados eles trazem também uma atividade folclórica bastante forte. Nós vamos encontrar também o folclore no teatro, na própria encenação, né, do pai Francisco e a Catirina, tá ali o teatro propriamente dito. No reizado também nós vamos ter o folclore muito forte, né? Nas músicas, né, tanto nas músicas de niná, nós vamos encontrar também na música adulta, né, algumas partes contando sobre o folclore. Tem uma música de Zé Ramalho, que é Mistérios da Meia-Noite, que voam longe, que voam... Então essa música ela traz um pouquinho disso, né, conta um pouquinho a nossa lenda de uma forma simbólica. Nós vamos também encontrar na nossa culinária o folclore, né, nossas comidas regionais,
Às vezes as pessoas que vêm de outros estados, elas vêm com interesse, né, de conhecer a nossa culinária regional, na qual a gente só vai encontrar aqui, né, no nosso estado, né, no Maranhão. As nossas festas populares, elas são completamente povoadas do nosso folclore, né? Nossas festas juninas, o nosso reisado, que acontece em dezembro e janeiro, o nosso carnaval em si, né? Que conta várias histórias de vários estados e já é tradicional do nosso país, tanto que até outros países, né? De outros lugares, nós somos conhecidos como o país do carnaval, né? Então nós já somos tradicionalmente um carnaval bastante forte. E a gente também vai ter o nosso folclore nos nossos brinquedos e brincadeiras, né? Então, nas nossas brincadeiras, principalmente nas brincadeiras de antigamente, né? Na qual a gente tinha o contato direto com a pessoa, né? Brincar da bandeirinha, brincar do pegador, brincar do esconde-esconde. Então, essas brincadeiras, elas foram passadas de geração para geração, né? E qualquer possibilidade passa para o irmão, para a irmã, para o filho, né, futuramente, que a gente vai mantendo as nossas tradições. E nós vamos também encontrar o nosso folclore na nossa medicina popular. E quando é que eu sei que eu estou usando o folclore nisso? Quando fazemos uso de algumas plantas, né, ervas, para poder curar algumas doenças. Às vezes as pessoas, eu estou com dor de barriga, então toma um chá de boldo para melhorar. Então essa cura através de plantas, ela é também considerada do nosso folclore e é passada de geração para geração. Outra coisa bastante forte, que eu acredito que hoje tenha diminuído, mas deve haver ainda, é também as benzedeiras. As benzedeiras pegavam um pedaço de mato e faziam uma oração que a gente não conseguiu ouvir, né, na criança, tá? Porque estava com a muleira baixa, a pessoa falava a espinhela caída, né? Ou para curar a febre. Então as benzedeiras faziam isso. Então isso faz parte do nosso folclore, né? Essa crença, né? E principalmente nós vamos ter bem forte os nossos mitos e as nossas lendas, né? Caxias é povoada de lendas. Mas antes a gente vai tentar entender qual a diferença de mito e lenda. Na verdade, a gente sempre pensa que talvez seja a mesma coisa. E são bem próximos. Com a diferença é que os mitos são histórias fantásticas, né? As histórias criadas para tentar justificar alguma condição. Por exemplo, o homem não acreditou que o fogo foi criado pelo homem primitivo. Então, o que os gregos fizeram? Porque a mitologia é bem forte na Grécia, em Roma, e ela foi passada, né? Então, o que eles acreditavam? Que, na verdade, o fogo, ele era de Zeus, que é o deus maior, né? O deus supremo lá na Grécia, e que Prometeu foi roubar o fogo de Zeus, e conseguiu. E ele entregou o fogo aos homens. E como castigo, ele foi acorrentado, né? Acorrentado em uma montanha, na qual todos os dias vinha um corvo, um gavião, comer o seu fígado e tal. Então é um mito, né? Uma fantasia, né? Um castigo dado pelos deuses ali naquele instante, tá? Outro mito é a caixa de Pandora, né? Que eles acreditavam que as doenças só chegaram aqui porque essa caixa foi aberta. Ela era uma caixa cheia de mazelas, e aí no momento em que ela foi aberta, ela trouxe todas as doenças para o mundo, tá? Isso é os mitos, né? Então ela é totalmente fantasiosa, né? E tentando dar uma justificativa para algumas situações humanas. As lendas, ela faz o inverso. Ela pega uma situação humana, o cotidiano, e mistura com a fantasia, tá? Aqui em Caxias nós vamos ter várias lendas, né? Então ela vai transformar uma história real e exagerar, né? Deixar ela mais fantasiosa. Por exemplo, a lenda da Veneza. A lenda da Veneza conta a história de uma criança que morava com seu pai, tinha acabado de perder a mãe, e aí vem uma madrasta e não gosta da menina, até que ela acaba matando a criança, né, a Veneza, e ela joga Veneza, né, os restos mortais da Veneza, dentro do lago. Não sei se vocês já ouviram dessa forma, existem várias versões dessa lenda, tá? E aí o sangue de Veneza se misturou à lama que tem lá na Veneza. Aí você já deve ter ouvido falar
que a nossa lama, né, a lama da Veneza, é uma lama medicinal. E aí, segundo a lenda, é por conta do sangue da menina que está misturado a lama, tá? E aí são lendas, né? Atividades que dão um pouquinho de medo, como a lenda do cabeça de cuia, a lenda do saci pererê, a lenda da mula sem cabeça. Tudo isso também era utilizado para amedrontar as crianças, né? Para que elas não saíssem de casa, não saíssem sem a companhia dos pais, né? Mas aí quem acreditar ou não depende de quem ouve, né? Mas é sempre bom contar essas histórias para ir mantendo também o nosso folclore. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi a nossa aula sobre folclore e a gente se encontra na próxima aula.